Muito boa noite para quem está assistindo ao vídeo, né? Sejam muito bem-vindos. Vamos estar começando então, dando início ao nosso Clube do Livro. Vamos orar para começar esse estudo. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por esses irmãos que estão nos acompanhando, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse texto, Pai. Muito obrigado pela sua revelação a nós através das Escrituras e como o Senhor capacitou homens ao longo da história, Senhor, para estar ministrando aos nossos corações, ministrando princípios, seja através de livros, seja através de estudos, Senhor. Senhor, fala conosco essa noite, usa-nos, Senhor, e usa esse instrumento, Pai. Que a sua mensagem, Senhor, possa chegar cada vez mais longe, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Esteja presente aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso primeiro dia do Cristianismo Puro e Simples, né? Nós estamos lendo juntos esse livro. Então, assim, com 24 páginas de leitura, nós terminamos justamente até o primeiro capítulo. Você acaba com o prefácio, introdução e o capítulo 1. E a gente vai estar conversando sobre isso, tá? Então, assim, vamos começar apresentando o autor. C.S. Lewis, ou Clive Staples Lewis, entendeu? Um nome bem, assim, deve ser comum lá no Reino Unido, mas nunca tinha ouvido nada parecido, até porque deve ter sofrido bullying, né? Porque o nome dele significa dividir grampos, então não é um negócio, não, com certeza pode. Se fosse hoje, seria com certeza sofreria bullying, né? Mas não é à toa que é C.S. Lewis, né? Que é bem mais fácil de lembrar. Acho que deve ser tipo Gestroaldo, alguma coisa assim. A gente pega e põe um apelido, põe Aldo e chama o cara, entendeu? Gestroaldo. Então deve ter sido mais ou menos assim. Mas C.S. Lewis é um cara muito famoso por filmes como Crônicas de Nárnia, né? E ele gosta muito dessa questão da imaginação, do mundo das ideias, das ilustrações. E isso ajuda muito na hora de explicar conceitos, né? É uma técnica que é usada por muitos pregadores, né? Quantas vezes você vê um sermão que você lembra por causa de uma ilustração? Cara, foi aquele sermão, aquela mensagem que o pastor falou da bicicleta, do não sei o quê, do carro. Então, assim, isso acaba gerando uma memória afetiva sobre as questões, né? E aí, apresentando ele, o livro começa apresentando ele. Foi um dos gigantes intelectuais do século XX, provavelmente o escritor mais influente de seu tempo. Era professor e tutor de literatura inglesa na Universidade de Oxford, até 1954, quando foi unanimemente eleito para a cadeira de inglês medieval e renascentista na Universidade de Cambridge, posição que manteve até a sua aposentadoria. Lewis escreveu mais de 30 livros que lhe permitiram alcançar um vasto público e suas obras continuam a atrair milhares de novos leitores a cada ano. Amém. Beleza. Então, assim, ele começa explicando no prefácio como que foi reunido o material desse livro, né? Ele fala o seguinte: foi uma série de palestras que ele ministrou através da rádio, tá? Nos anos de 1942, 43 e 44. Aí são três séries de palestras que ele montou para formar 3 blocos do livro, né? Aí ele comenta que não é ipsis literis, não é o mesmo que ele falou, porque ele compilou aquilo, ele pegou tudo aquilo que estava editado, tudo aquilo que foi gravado, e ele pegou e transformou em material impresso. E para isso, como são mídias diferentes, ele acabou tendo que fazer adaptações e ele fez uma ampliação para o material impresso, para ficar mais compreensível, né? Porque são dinâmicas diferentes. É mais ou menos o que acontece hoje. Quando você faz um vídeo, você faz de um jeito. Quando você escreve um texto, você faz de outro. Quando você está batendo um papo com os amigos, você comenta de outra forma. E essa mesma dinâmica ele acabou fazendo. Mas ele, a princípio, ele não alterou a essência, ele não alterou o texto em si. Ele só fez alguns acréscimos, alguns ajustes para mudar a mídia, né? Para mudar a forma, tá?
Até porque ele mesmo cita que ele, quando montou as palestras, ele fez no máximo como se fosse, ele tentou passar o máximo como se fosse um bate-papo, tanto que no começo, nas primeiras edições, ele tentou manter esse formato bate-papo, depois ele viu que não ia dar certo, que não ficou do agrado dele. Como assim o bate-papo? O que acontecia? Aonde ele era mais enfático, que ele era mais enérgico, ele botava uma letra diferente, ele botava em itálico e tal. E aí ele falou que isso não pegou bem nas primeiras edições e ele resolveu pegar e adaptar de uma outra forma, sem lançar a mão desse tipo de recurso, porque ele achou que não ficou de bom tom, né? Ele começa também no prefácio falando de um outro aviso. Ele fala assim, olha, eu não vou defender nenhuma denominação. A ideia do livro não é defender denominação, tipo, falar que essa denominação está certa, essa está errada, essa é melhor, essa é pior, esse jeito aqui de crer é mais correto e tal. Não, ele não está defendendo uma bandeira do meio das igrejas cristãs. Ele quer apresentar para um público também não cristão o que são os fundamentos e as doutrinas elementares do cristianismo, entendeu? Então, é muito interessante que quando ele vai fazer essa apresentação, ele cita algumas denominações, eu não vou falar para você ser anglicano, católico, não sei o que, não sei o que, e ele fala assim, propositalmente estão em ordem alfabética, porque não é por uma preferência, entendeu? Apesar dele ser assumidamente anglicano, ele não vai defender a igreja anglicana, nem demonstrar, nem ficar insistindo para que todos se tornem anglicanos. A ideia dele é apresentar o cristianismo na sua essência, na sua ideia original, né? Por que ele fez isso? Porque ele, na sua observação, ele viu que grandes discussões teológicas não atraem os não convertidos. Discussões, por exemplo, sobre a doutrina da Trindade. Ele não cita exemplos, não, só fala de grandes discussões. Mas assim, vamos supor, uma discussão sobre a doutrina da Trindade, uma discussão sobre a união hipostática de Cristo, que ele é 100% homem, 100% Deus e tal. Isso daí é muito interessante em alguns contextos dentro do cristianismo, mas para quem é de fora, o cara olha e acha que entendeu? O cara, tipo, aquilo não tem um efeito prático para ele, é mais ou menos como, sei lá, na minha faculdade, por exemplo, eu tive que aprender bioquímica. E hoje em dia eu não lembro mais das fórmulas bioquímicas dos compostos orgânicos. Não lembro, não uso isso na prática, entendeu? Então, quando você olha de fora, tipo, para quê, né? Mas no processo formativo é necessário que eu aprendesse bioquímica, entendeu? E assim, na minha prática diária eu não uso tanto. Pontualmente uso algumas coisas, mas para quem está de fora, às vezes, por exemplo, se eu vou explicar no meu contexto, eu como médico, eu vou explicar, por exemplo, fundamentos bioquímicos de algum remédio, a pessoa vai ficar olhando, não tem nada de prático para ela. Agora, é diferente quando eu falo assim, esse remédio elimina tal micro-organismo. Aí o cara fala, mas para eu saber farmacologia do remédio, eu precisei aprender bioquímica. Entendeu? Da mesma forma, ele fala assim, esses detalhes, essas nuances, não atraem os não cristãos. E a ideia aqui é apresentar o cristianismo na sua essência, as suas doutrinas elementares. Tá? Aí assim, e ele pega e fala que ele omitiu algumas coisas propositalmente, entendeu? Porque ele não queria entrar em discussão, a ideia dele não é entrar em discussão. Acho que meio que seguindo aquilo que está na própria palavra de Deus, não entre em vãs discussões, entendeu? Sobre genealogias e tal. E no caso dele, por exemplo, uma das coisas que ele fala claramente que ele omitiu foi a respeito de considerações acerca da Virgem Maria. Por quê? Porque ele falou assim, não se prestava à finalidade do livro e ia só gerar muitos atritos, às vezes, com os católicos romanos, ia gerar uma resistência deles, que é uma coisa que, para ele, não era uma coisa que agregava no sentido do intuito do livro, de apresentar a essência doutrinária do cristianismo. Tá?
Então ele fala de outras polêmicas que ele viu, e ele fala que essa questão das discussões, isso engrandece e agrega, mas não é a finalidade quando você quer apresentar as doutrinas elementares para pessoas que muitas das vezes não conhecem o cristianismo. Tá? Aí, assim, ele fala, por exemplo, que o maior risco que ele tinha, porque assim, ele não fala com esse termo, né, porque é um termo que a gente usa mais atualmente, que o maior risco que ele tinha era apresentar o cristianismo de um ponto de vista anglicano, porque ele é de origem anglicana. Então, assim, é aquela história que a gente fala hoje em dia da cosmovisão, que são as lentes com as quais você enxerga o mundo. Se você é um cara que está acostumado a enxergar o mundo de um ponto de vista progressista, você vai querer sempre reforçar isso. Se você é conservador, vai sempre reforçar isso. Para usar termos mais atuais, que hoje em dia está muito na discussão direita, esquerda e tal. Mas no final das contas, se você é cristão, você reforça alguns conceitos, se você é de outra religião, você reforça outros. Então é um ponto de vista que você olha o mundo. Então ele tinha muita preocupação, ele teve tanto cuidado com esse material, que para não reforçar o ponto de vista anglicano, ele submeteu os textos a 4 clérigos de denominações diferentes e observou as pontuações que eles fizeram e viram que não era nada grave que como é que eu vou te falar assim? Uns queriam que ele falasse mais de determinado ponto, outros queriam que ele falasse mais de determinado ponto, ou acharam que ele falou demais disso, mas nunca falaram assim, não fale disso porque você está totalmente errado. Então, ele viu que era mais ou menos algo como um consenso entre aquelas denominações, aquelas representações de cristianismo, né, aqueles variados representações de cristianismo, os pontos que ele estava colocando e que ele se prestava a conversar sobre. Tá? É, E aí, tendo dito isso, ele começa a dizer que ele, mesmo com tudo isso, com todo esse cuidado, ele também foi exposto ao que ele chama de ódium teológico, que é um termo para quem tem essas discussões e as brigas por conta de discordâncias teológicas. Tá? Ele também passou por isso, mas isso não mudou a forma como ele viu, entendeu? E ele tem algumas omissões até mesmo da parte moral. Por que ele considera isso? Porque ele não se sentiu qualificado para tocar em determinados pontos de moralidade. Por exemplo, tendo ele participado nas trincheiras da Primeira Guerra, ele não quis discutir sobre a moralidade do que é feito no campo de guerra. Porque ele fala que é muito confortável para quem está seguro dentro de casa, sentado no sofá, julgar quem está na trincheira, sobre as atitudes que toma ou deixa de tomar. Então ele não se sentiu confortável porque ele já esteve na trincheira. E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco quando a gente falar da introdução do livro. Tá? Da mesma forma que, como ele não tinha uma posição de pastoreio, nem estava num casamento, ele não se sentiu à vontade para falar sobre controle de natalidade, por exemplo. Por quê? Porque ele não criava filhos, ele não tinha aquela preocupação e ele nem precisava pastorear esse tipo de coisa. Então ele não se sentiu à vontade para poder estar ministrando sobre essas coisas. Então algumas omissões são porque ele não se sentiu qualificado para estar expressando princípios acerca de coisas com as quais ele não tinha que lidar. Tá? Um ponto que ele é muito enfático logo no prefácio é a respeito da definição que ele aborda do cristão. E aí nós vamos falar aqui exatamente isso. O uso da palavra cristão no sentido de alguém que aceita as doutrinas comuns do cristianismo. E aí ele pega e ele fala que ele entende quem quer perceber de outra forma. Tipo, mas o cristão, às vezes, ele não aceita as doutrinas, mas ele tem uma vida boa e tal, não sei o quê. E aí ele coloca uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala da importância dos termos terem definições claras. Por quê? Porque quando você usa o termo na sua definição clara, na sua definição tradicional,
ele se presta a um propósito. Quando você começa a flexibilizar e usar de maneiras distintas, ele perde o seu sentido. Tá? Por exemplo, o cristão é aquele que é de coração, independente de aceitar as doutrinas ou não e tal, não sei o quê. Aí você passa a chamar de cristão qualquer pessoa que você considere na sua moralidade bom. Mas aí já existe um outro adjetivo que fala dessa pessoa. Você pode chamar ele simplesmente de uma pessoa boa. Você não precisa chamar ele de cristão, você pode chamar ele de uma pessoa. Não, ele é uma boa pessoa. Ele dá um exemplo muito legal quando ele pega uma palavra do contexto dele, que é a gentleman. Um gentleman era um cara que simplesmente, no contexto original, era alguém que tinha posses, que tinha um brasão de uma família e que tinha posse de terra. Isso era um gentleman. Então não era errado você falar que o cara era mau caráter e um gentleman. Aí começaram a flexibilizar isso. Começaram a botar uma questão do coração, assim, de sentimento a respeito disso. Não, gentleman é um cara educado, é um cara que tem uma postura, é um cara que tem assim. E aí passou a ser uma coisa estranha você falar que o cara é mau caráter e gentleman, por exemplo, entendeu? Por quê? Porque você tirou do contexto a palavra. Mas aí ele fala assim, já existiam outras palavras para falar esse tipo de coisa. Você podia falar simplesmente que o cara era uma pessoa educada, que o cara era era de uma alma nobre. Não, quando você coloca na palavra um contexto que ela não tem e você equipara ela com outras palavras, você perde o sentido. Tanto que um historiador agora, inglês, que queira falar sobre alguém que tem um brasão e tem uma terra e que queira usar o termo gentleman, ele tem que explicar isso historicamente, porque a palavra perdeu a sua essência. Da mesma forma, ele insiste nessa questão do cristão. Por quê? Porque ele fala o seguinte, que no contexto original de Antioquia, os cristãos eram aqueles que seguiam as doutrinas dos apóstolos, que queriam imitar os princípios ensinados por Cristo. Então, quando você começa a falar que uma pessoa boa é o mesmo que ser cristão, você tira essa característica do original, você tira aquela característica de seguir doutrinas dos apóstolos. E isso não é a intenção, ele quer deixar bem claro que é um cristão, para justamente você ter uma construção textual acerca disso ao longo do livro, tá bom? Continuando aqui, falamos sobre o cristão, e aí, por fim, ele coloca qual a proposta que ele tem com o cristianismo puro e simples. Ele fala o seguinte, que é uma porta de entrada para o cristianismo. É uma porta de entrada, que aí, como ele gosta de fazer ilustrações, ele fala assim, é como se fosse um saguão de uma grande, deixa eu ver, de uma grande casa. Saguão de entrada, não fala o tamanho do negócio, só fala assim, a partir do qual várias portas se abrem para diversos cômodos. Então você está num saguão de entrada, que é o cristianismo puro e simples. Você entendeu os princípios elementares. E ali, a partir do saguão, é que você vai olhar as portas e vai escolher qual denominação, qual cômodo que mais te agrada. Que aí seriam os cômodos, entendeu? Só que aí ele fala, não é interessante ficar no saguão, porque o saguão é só uma porta de entrada. Qualquer cômodo é mais legal do que o saguão. Porque, por exemplo, ele não fala, não cita os cômodos, não cita as coisas. Mas, por exemplo, num quarto você pode deitar, numa sala você pode sentar e assistir uma televisão, entendeu? No banheiro você pode resolver um monte de problema, né? Então, assim, qualquer cômodo é mais interessante do que você ficar sentado numa cadeira no saguão, olhando para as portas, entendeu? Então ele fala o seguinte, como se fosse um estímulo, siga em frente, vá mais além. Isso aqui é a porta de entrada, te mostrei um caminho, uma direção. Agora daqui, siga em frente para onde o Espírito Santo te conduzir, né? E aí ele termina com essa frase aqui, ó. Quando você for escolher a porta, acima de tudo, deve estar se perguntando qual é a porta verdadeira, não qual lhe agrada mais por sua aparência externa. Em poucas palavras, a questão nunca deve ser
Será que esse tipo de culto é do meu agrado? Mas sim, será que essas doutrinas são verdadeiras? A santidade aqui, será que a minha consciência está me movendo nessa direção? Será que a minha relutância em bater nessa porta é por causa do meu orgulho? Ou por questões de gosto pessoal? Ou pelo fato de eu não ter empatia com o vigilante? Quando você tiver alcançado seu próprio cômodo, seja gentil com aqueles que escolheram portas diferentes da sua, e também com aqueles que ainda estão no saguão. Se eles estiverem errados, vão precisar ainda mais de suas orações. E se eles forem seus inimigos, então você ainda tem mais obrigação de orar por eles. Essa é uma das regras comuns a toda a casa. Então, assim, é muito legal esse ensino, porque ele deixa isso bem claro, que não é porque o cara escolheu uma porta diferente que você vai tratar ele mal. Você vai orar por ele, porque se for uma porta errada, que você entende como errado, você tem que orar por ele. Se ele for seu inimigo, você tem que orar por ele. A palavra é muito clara sobre isso. E isso é uma das regras comuns a toda a casa. Você estando no saguão, você estando num dos cômodos, você tem que orar pelos outros. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Legal, né? Então vamos para a introdução. Terminamos o prefácio, vamos para a introdução. E aí apresenta aquilo que a gente conversou no primeiro dia, que é o quê? Esse livro ele foi escrito no contexto de guerra. Apenas 24 anos depois da Primeira Guerra Mundial ter ceifado toda uma geração de jovens, a Europa estava de novo numa guerra mundial. E o pior, nesse contexto ali de 1942, né, que as palestras foram 1942, 43 e 44, a Inglaterra estava perdendo a guerra para os nazistas. E assim, morrendo aos montes. E Hitler levou a guerra para dentro da Inglaterra. Então, cidades normais estavam virando as trincheiras, estavam virando a linha de frente, entendeu? Quando você pensa assim, não, a guerra é lá no campo, lá fora, aqui dentro da cidade está tudo bem. Não, a guerra estava dentro da sua cidade, as bombas estavam caindo na sua casa, nos seus vizinhos, entendeu? Então é nesse contexto que surge isso. Ele tinha servido na Primeira Guerra e se apresentou para servir de vigilante na Segunda Guerra. Então ele estava no exército. E aí ele começou a ministrar palestras, isso chamou a atenção da rádio, que pegou e chamou ele para fazer essa série de mensagens, né? E aí essa série de mensagens que foram compiladas para formar o livro, tá? E assim, pense só, tudo isso que ele estava apresentando era para uma Inglaterra que já se via como pós-cristã, só que ele entendia que ela nunca tinha sido cristã num sentido estrito, assim, num sentido de entender as doutrinas essenciais, mas eles já se entendiam como pós-cristãos. E uma boa parte do seu público era ateu. Então ele precisava de uma mensagem cristã para não cristãos que gerasse esperança num contexto de guerra e que para pessoas que na grande maioria das vezes, em média, após 13 bombardeios, que é o cálculo que o livro faz, não sei baseado exatamente de que forma, mas que após 13 bombardeios, a maioria já seria declarada morta, entendeu? Então o cara está indo para a morte certa e você tem que dar essa mensagem. E foi isso que ele se dispôs a fazer e fez com maestria, tanto que o material é usado até hoje e como é que eu vou te falar assim, recomendado por diversos grandes homens de Deus. Amém? Então vamos lá, falei da Grã-Bretanha, falei da Força Aérea, falei da destruição. Aí, assim, em Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis o cristianismo puro e simples de C.S. Lewis não é uma filosofia, tampouco uma teologia que devesse ser considerada, debatida e guardada em um livro na estante. Trata-se de um estilo de vida que nos desafia sempre a lembrar, como Lewis declarou certa vez, que não existem pessoas comuns e que é com imortais que nós fazemos piadas, trabalhamos e casamos. São os imortais aqueles a quem esnobamos e exploramos. Uma vez que entramos em sintonia com essa realidade,
Lewis crê que nos abrimos para transformar nossas vidas criativamente de tal forma que o mal diminui e o bem prevalece. Vamos trocar em miúdos. Entendendo a realidade da eternidade, tanto da condenação eterna quanto da eternidade com o nosso Senhor, ele entende que todo mundo que a gente convive no mundo é eterno, é imortal, seja para condenação, seja para glorificação. Então, se você enxerga as pessoas à luz da eternidade, as pequenos probleminhas, as pequenas picuinhas se tornam ainda menores. E aí você consegue, com esse tipo de pensamento, poxa, eu tenho que me preocupar com a alma eterna dessa pessoa. Eu tenho que me preocupar onde que ela vai passar a eternidade. Você tem uma tendência, quando você vê dessa forma, enxergar o mundo dessa forma, ele cria que você conseguia diminuir a maldade e tentar aumentar a bondade no mundo. Era um entendimento que o Lewis tinha. Tá? E aí ele fala, né, é aquela frase que eu citei na semana passada, ele fala aquela frase que eu achei muito legal e que é verdade. A maldade, ela se repete ao longo da história. Ela se repete. Você pode ver que as tentações geralmente são muito parecidas. Muda a casca, muda a apresentação, mas geralmente assim, é uma tentação de poder, é uma tentação de ganância, é uma tentação de cobiça, é uma tentação de sensualidade. Mas Satanás, assim, ele não tem muito ali, ele não tem muita criatividade. Ele vai jogando mais ou menos as mesmas coisas e enganando das mesmas formas. Da mesma forma que o mal maior, que são os tiranos, os que fazem aquelas maldades e que fazem terrorismo e que fazem mortos e tal, e que são dominadores e que silenciam os opositores, tanto que você pode enxergar na história movimentos cíclicos de maldade que vai acontecendo, e vai acontecendo, e vai acontecendo, e vai acontecendo. Por quê? Porque a maldade ela é repetitiva. E aí é onde vem essa célebre frase dele, como Lewis nos lembra, com seu humor e sagacidade costumeiros. Quão monotonamente iguais têm sido todos os grandes tiranos e conquistadores, quão gloriosamente diferentes todos os santos. Amém? Então, assim, é um negócio muito, muito, e você vê assim, preciosa, isso vai de encontro à palavra do Senhor, quando fala assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, assim, é isso que a gente tem que estar focado, né? E muitas das vezes você vai ver que contextos diferentes, aqueles que são mártires, aqueles que morrem no Evangelho, né, em contexto diferente, quando você conhece a história deles, você vai ter grandes manifestações, né, da presença de Deus. Né? E é isso que mostra. É só você ver, por exemplo, quando você pensa na maldade, normalmente ela é repetitiva, mas Jesus, por exemplo, quando ele fazia bondade, exercia os milagres eram sempre de forma diferente. Ele uma hora curava um cego botando lodo, outra hora ele simplesmente falava e o cego via. Então, assim, ele ia fazendo de formas diferentes, né? Por quê? Porque Deus é um Deus criativo, né? Ele é um Deus que faz as coisas de forma diferente, né? Amém? E agora chegamos no primeiro capítulo, a lei da natureza humana. Qual o ponto que Lewis quer quer colocar para a gente? E isso aqui é muito importante que a gente entenda, porque daqui vai derivar uma série de processos ao longo do livro. A lei da natureza humana que Lewis quer colocar é que, assim, quando nós vemos uma briga, por exemplo, a gente sempre entende que tem um lado certo e um lado errado. Quando alguém fura a fila, a gente sempre acha aquela atitude errada. Quando alguém toma o lugar do outro, a gente acha aquela atitude errada, entendeu? Quando alguém agride o outro gratuitamente, ou quando alguém falta com a sua palavra, quando alguém infringe uma regra no jogo, a gente entende que aquilo é errado, né? Mas assim, quem que disse que aquilo é certo ou errado, né? E isso é uma coisa que a gente entende desde uma tenra idade, né? Desde uma bem tenra idade a gente tem uma tendência a entender, tipo, ah, isso é meu, você tomou de mim e tal. Então, essa moralidade intrínseca é o que ele chama de lei da natureza humana. É uma lei natural
Porém, diferente das leis naturais que a gente entende, como a gravidade, como as leis biológicas, como as leis bioquímicas, que você não tem como escolher se sujeitar ou não, por exemplo, a gravidade, você não pode escolher, não vou cair se me jogarem do avião. Você vai cair, você não tem escolha. Já a lei moral, você pode escolher infringi-la. Você pode escolher infringi-la, né? Isso é uma... Amém. Tivemos uma interrupção, um probleminha na câmera. Aí só terminando aqui, que acabei perdendo uma parte do vídeo. Na verdade, eu tinha gravado tudo, mas deu uma falha aí no essas coisas de tecnologia que dão umas falhas. Mas então assim, eu falava da lei natural, né? Da lei moral e da lei natural, né? Da lei física, né? Aí assim, a diferença é que as leis naturais, lei da gravidade, lei bioquímica, você não tem como escolher infringir. Já a lei moral, você pode escolher infringir ou não, tá? E assim, o que Lewis advoga é que isso é um princípio que é observado ao longo da história nas mais diversas civilizações. Ele cita vários exemplos, por exemplo, tem discussões se é certo casar com uma ou com mais mulheres, mas não existe nenhuma discussão que nenhum homem poderia casar com todas as mulheres, entendeu? Então, é, esse tipo de coisa ele pontua que é uma coisa que existe mais ou menos em todas as civilizações, entendeu? Eu vejo, por exemplo, quer ver uma coisa que é moral também? Princípios de hierarquia, autoridade, liderança. Sempre, desde os silvícolas até mesmo os povos considerados mais civilizados e tal, sempre vai ter uma hierarquia. E sempre vai ter alguém que manda e outro que obedece. Sempre, sempre, sempre. Mas nós somos comunistas e tudo é dividido e tudo. Não, sempre vai ter o Estado mandando e o outro. Sempre, sempre, sempre vai ter. Então é uma regra que existe, entendeu? Você pode escolher quebrá-la? Pode. Geralmente tem consequência, mas sempre vai ter, entendeu? Então existem essas questões, né? É, Então, não funciona aquela máxima que, ele não fala isso no livro, tá? Tô botando uma reflexão minha. Não funciona aquela máxima, que se não me engano foi Nietzsche que falou, que Deus está morto. Porque se Deus está morto, não existe certo e errado, que é o que o relativismo tenta colocar para nós. Mas se não existe certo ou errado, né? Quem que a gente vai basear o certo e errado? No seu pensamento? Aí, olha só, mesmo quem advoga esse tipo de posição vai querer que alguma regra funcione. Você quer ver? É bem simples. Você coloca num debate, por exemplo, alguém que defende que existem regras e outro que defende que não existem regras. Dá 5 minutos para cada um. Deu 5 minutos para o primeiro, ele faz um argumento legal e tal, sobre moral, sobre as regras e tal, não sei o quê. Aí veio o cara que não acredita em regras. Você dá 30 segundos para ele e corta o microfone. O que é a primeira coisa que ele vai falar? Não é justo, não era o combinado. Peraí, mas não existe regra. Por quê? Porque ele sabe, ele mesmo que ele não queira aceitar isso, ele sabe no interior dele que existe uma regra. Ele sabe que existe um certo e errado. Ele sabe que existe a questão do combinado. Entendeu? Então, quem que deu essa sensação para o ser humano? Né? Da onde vem isso? Lewis advoga que é uma questão universal, essa sensação, essa, esse senso de que existem regras, de que existe certo e errado, tá? E, e quem determina isso, nós como cristãos vamos crer que é a Bíblia, né? É onde fala, por exemplo, Eclesiastes, que ele colocou a eternidade no coração do homem para que o buscasse, né? Então é aonde a gente, aonde ele vai apresentando como fundamento essa questão de que existe essa lei do certo e do errado, tá? E a outra regra que ele coloca, e outra demonstração que ele leva sobre isso, é que você dar desculpas é uma prova de que você acredita que existe certo ou errado, porque é uma coisa também universal. Em todas as culturas, as pessoas vão tentar dar desculpa para os seus erros, não assumir responsabilidade. Por exemplo, o cara mente, mas aí ele fala assim, não, mas eu só menti porque ia ser muito sofrido ele saber a verdade e tal. Eu menti porque eu estava passando necessidade, eu precisava de alguma forma levar uma vantagem naquela situação. Sempre vai ter uma justificativa. E o fato de darmos desculpas mostra que, intrinsecamente, a gente acredita que aquelas regras
são verdadeiras. E a gente está dando uma desculpa, tentando achar uma justificativa para a gente infringir elas. Tá? E um outro ponto que Lewis coloca, que ele quer fundamentar nesse capítulo, é que todos nós sabemos que existe certo e errado, todos nós sabemos que existem regras universais, porém todos nós quebramos essas regras em algum momento. Pode ser todo dia, pode ser algumas vezes ao dia. Eu creio que assim, todos nós e todos os dias, entendeu? Mas dependente da quantidade que você acredita que você quebre, você tem há de convir que você quebra essas regras regularmente. Então, Lewis advoga o quê? Que a lei da natureza humana, a lei moral, ela é universal e que todos nós sabemos que nós quebramos essas regras diariamente, porque também a quebra das regras é universal. Ele precisa desses dois fundamentos como é que eu te falo assim, para construir em cima disso daqui para frente no livro, tá? Então vamos só pegar o final a última página, a página 35, para a gente estar lendo o final do penúltimo parágrafo e o último, para a gente estar concluindo, chegando à conclusão. Você acaba percebendo que é somente para o nosso mau comportamento que damos todas essas explicações, e é só para o nosso mau humor que procuramos justificar pelo cansaço, pela ansiedade ou pela fome. Já o nosso bom humor atribuímos a nós mesmos. Estes são, então, dois pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, que os seres humanos de todos os cantos do mundo têm essa ideia curiosa de que devem comportar-se de determinada forma, e não conseguem realmente não fazê-lo. E, em segundo lugar, os indivíduos, na verdade, não se comportam dessa forma. Eles conhecem a lei moral, mas a transgridem. Esses dois fatos são a base de todo o pensamento claro sobre nós e o universo onde vivemos. Perfeito? E é isso. Graças a Deus, chegamos ao final da nossa primeira reunião. Te convido a se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo, na medida do possível eu vou estar respondendo, né, na medida do que eu puder responder, o que eu não conseguir, eu vou correr atrás de alguém que possa, tá? Se quiser participar presencialmente, nós estamos aqui na Última Arca toda quarta-feira às 8 da noite, tá? E a gente vai estar lançando vídeos sobre essa resenha e vocês podem estar fazendo as perguntas para a gente estar conversando a respeito delas, tá bom? Muito obrigado pela atenção até aqui, fiquem com Deus e não deixem de congregar, porque a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai agir como uma última arca no juízo vindouro. Amém? Deus abençoe vocês.